E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados todos os que participam dessa programação. Porque daqui, diretamente do Templo de Salomão, nós temos autoridade e usamos essa autoridade em o nome do nosso Senhor para abençoar você, a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, o dia de hoje, abençoar todos os que fazem parte desta grande família de fé que participa dessa programação. Eu queria que você, minha amiga, meu amigo, prestasse atenção no que diz a palavra do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Porque os pensamentos de Deus não são pensamentos vãos. Os nossos pensamentos são vãos na maioria das vezes. Mas os pensamentos de Deus não. Deus não pensa à toa. E Ele tampouco fala qualquer palavra à toa. Quando Deus fala, é que vai acontecer. Chova, faça sol, vai acontecer. Não é como nós, seres humanos. Nós falamos, às vezes, abobrinhas, mas Deus não fala abobrinha. Ele fala o que acontece, o que vai acontecer, o que Ele quer que aconteça. E uma das coisas que mais chama a atenção na palavra de Deus é o seu interesse, o interesse enorme em querer trazer-nos de volta à comunhão com Ele, ao convívio com Ele, à parceria com Ele. Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus deseja ser o seu parceiro. Ele deseja associar-se consigo. Ele deseja viver dentro de você. Mas é óbvio que, embora ele tenha esse grande desejo, infinito desejo, ele não pode impor esse desejo a si próprio. Ele não pode impor essa vontade dele a você, nem a mim, nem a ninguém. Ele pede permissão. Ele almeja que nós digamos: sim, Senhor, eu te aceito, eu creio, eu me entrego, eu me rendo. Por exemplo, você já viu alguém casar obrigado? Quando os noivos sobem no altar, eles sobem de comum acordo. Eles já acertaram um acordo de viverem juntos através do casamento, da aliança. Ora, nenhum dos dois sobe ali obrigado, puxado pelo colarinho, pelo pai ou pela mãe. De forma nenhuma. Todos sobem pelo amor, né? E por livre e espontânea vontade. Assim também é em relação a Deus. Você há de convir que Deus não pode impor a vontade dele para você, nem que, digamos assim, a vaca tussa. Por quê? Porque ele nos deu a liberdade, ele nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha, para fazermos aquilo que nós queremos fazer, escolher aquilo que nós queremos escolher. Então, na sua palavra, ele diz assim: voltai-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Olha só, olha a delicadeza de Deus, olha só a sua infinita misericórdia e justiça. Ele diz: voltai-vos para mim. Quer dizer, o ser humano que quiser, volte-se para ele,
O ser humano que almeja, volte para ele, e esse ser humano, vai ser bem recebido imediatamente. Ele diz assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, uma consequência. Quando a pessoa se volta para ele, para o Senhor, o Deus Altíssimo se volta para essa pessoa. Não importa se essa pessoa é a mais insignificante das criaturas humanas. Não importa. Não importa se você é uma pessoa que está vivendo no fundo do poço. Não importa se você é a pessoa mais pecadora da face da terra. Ainda assim, Deus diz: tornai-vos para mim. Voltai-vos para mim. E eu me voltarei para você. Você pode estar num presídio, numa cela. Talvez você tenha sido um assassino em série. Você matou muitas pessoas, você roubou, você estuprou, você pintou o diabo na vida das pessoas. E você está aí atrás das grades, me ouvindo. Ainda assim, o convite se estende para você. Ele diz: volte-se para mim e eu me voltarei para você. Esse é o convite de Deus. Agora, como é que a gente pode se voltar para Deus? Como é que a gente pode tomar uma atitude de entregar a nossa vida para Ele? Não é simplesmente dizer: eu te quero, tudo bem, pode vir, Senhor, estou aqui. Não, não é assim. Não é tão simples assim. Nós temos que provar, primeiro, que nós estamos querendo voltar para Ele. Há necessidade de nós manifestarmos isso de forma prática. Porque quando nós casamos assim. Nós abandonamos a nossa vida velha para começar uma vida nova com uma outra pessoa. Quer dizer, nós abrimos mão da nossa liberdade para ficarmos amarrados a uma outra pessoa. Não é assim? Pois bem, quando Deus fala: voltai-vos para mim, Ele exige isso também. No mínimo, exige isso. Que nós abandonemos a vida velha, a vida errada, a vida que nós sabemos que não condiz com a convivência com Deus. Porque Deus é luz. Deus é luz, Deus é puro, Deus é pureza. E como que uma pessoa que vive, que está vivendo no erro, pode estar em comunhão com o Altíssimo? Não pode. Então a pessoa tem que abrir mão também da vida velha, da vida errada que ela vem vivendo. E uma coisa interessante é que quando ele coloca essa palavra, esse ensinamento, tornai-vos para mim, para que eu possa me voltar para vocês também, ele logo em seguida fala nos dízimos e nas ofertas. Por que o dízimo? Digamos assim. Quer dizer que para mim voltar para Deus eu tenho que ser dizimista. É isso mesmo. Que é isso, bispo? Quer dizer que se eu não quiser dar o dízimo, eu não tenho condições de andar com Deus? É isso mesmo. É exatamente isso. Por quê? Porque o dízimo, minha amiga e meu amigo, não é dinheiro. Dízimo não é dinheiro. Dízimo são as primícias do nosso ser, da nossa honra, da nossa consideração para com Ele. Ontem nós falamos, você vai entender melhor, ontem nós falamos a respeito do bolo. Quando o bolo de aniversário, quando há uma festa de aniversário e a criança é homenageada, então, quando eles cantam parabéns, o menino sopra ou a menina sopra a velhinha
Em seguida, ela corta o bolo. Só o aniversariante pode cortar o bolo. Então, o aniversariante corta o bolo, tira a primeira fatia. A primeira fatia de bolo, o que ela faz? Joga fora? Claro que não. A primeira fatia do bolo do aniversário é dada à pessoa que a criança mais considera, mais ama. Não só a criança, mas qualquer pessoa. Se uma pessoa é homenageada num trabalho e há um bolo para ela, depois de cantar o parabéns para você, então a pessoa corta o bolo e ela vai dar a primeira fatia para a pessoa que ela mais considera no seu trabalho. Não é assim que acontece? É assim que acontece em todos os lugares. No mundo inteiro é assim. Ora, por que ela dá o bolo, o primeiro pedaço do bolo para a mãe ou para o pai? Porque ela ama mais a mãe. Se ela dá para o pai, ela ama ou considera mais o pai. Se ela dá para o amigo, ela considera mais o amigo. A pessoa que ela mais considera, a pessoa que ela tem em primeiro lugar na sua vida, é a pessoa que vai receber o primeiro pedaço do bolo. Essa é a realidade. Todas as demais pessoas ficam olhando e com uma certa vontade de comer o primeiro pedaço. Mas aquele primeiro pedaço do bolo é somente para as pessoas, ou para a pessoa mais considerada. O dízimo é justamente isso. O dízimo encaixa perfeitamente com esse exemplo, o Bispo Márcio. E é por isso que a pessoa que diz eu tenho Deus acima de tudo, eu tenho Deus em primeiro lugar, mas ela não devolve o dízimo a Deus, a maior prova é que isso não é verdade. Porque se Ele está em primeiro na sua vida, jamais, de forma nenhuma, vai faltar a sua consideração para com Ele. A pessoa começa uma aliança, uma parceria com Deus, devolvendo a Ele a 10ª parte. Como o senhor falou, assim como um casamento ele não subsiste só de palavras, também essa parceria com Deus só de palavras não funciona. Não adianta o marido ficar o dia inteiro dizendo para a esposa, eu te amo, não vai resolver. Ele tem que mostrar na fidelidade, sendo fiel somente a ela, a esposa, o marido. Essa atitude, a atitude dele, ainda que ele não seja muito bom com as palavras em relação a você, mas a atitude dele mostra que ele honra você, que ele é fiel a você, que você é fiel a ele. Assim é com Deus. Imagine quantos casamentos são destruídos porque a mulher, às vezes, qualquer probleminha que tem na sua casa, ela corre para a casa da mãe dela ou dos pais. Quer dizer, o marido, ele fica indignado, no mínimo indignado. Como que você vai para a casa do seu pai se você agora é minha esposa? Você agora não pertence mais aos seus pais, você pertence a mim. Então nós temos que resolver os problemas entre nós aqui em casa e não deixar o problema sair daqui de casa, daqui de dentro de casa. Quer dizer, o marido se sente ofendido quando a mulher, por qualquer problema, vai bater a porta dos seus pais. Porque ela não pertence mais aos seus pais. Como diz a Bíblia, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. E os dois serão uma só carne. E é isso que acontece na prática com o Altíssimo. Quando a pessoa se volta para Ele, ela se torna uma com Ele. Isso é muito grande, isso é glorioso. Você já pensou você e Deus ser uma só pessoa, minha amiga, meu amigo? Mas é isso que a Bíblia quer, é isso que a Bíblia diz, que aquele que se une ao Senhor Jesus, é um espírito com Ele, é uma pessoa com Ele. Agora, se une na prática, não na palavra. Então, quando é na prática, a primeira honra, a prioridade da vida daquela pessoa é o Senhor. Então, o dízimo é prioridade.
está mostrando a honra que ela tem para com Deus. E é claro, é óbvio, quando a pessoa é fiel a Deus, quando a pessoa honra a Deus em primeiro lugar, por isso são as primícias, o dízimo são as primícias ou os primeiros frutos, então ela tem o direito de receber a honra de Deus. Ela tem o privilégio de ser honrada pelo próprio Deus. Deus honra essa criatura. Por quê? Porque Ele a honra. Se você dá, você recebe. Da forma como você dá, você recebe. Da forma como você honra a Deus, Ele vai te honrar. Essa é a realidade. Você quer medir, e eu falo isso com muita propriedade, você quer medir a sua fé, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, basta ver a sua vida. Se você é uma pessoa que não tem sido honrada por Deus, é porque primeiro você não o tem honrado como ele deveria ser. Essa é a realidade. E escreva o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo. Você pode ser pastor, bispo, você pode ser obreira, você pode ser levita, você pode ser apóstolo, você pode ser profeta, você pode ser o que for. Mas, se você quer pesar a sua vida, avaliar a sua vida, verificar a sua vida, conferir a sua vida, se ela é uma vida que agrada a Deus, então analise a si próprio, veja-se no espelho, pese a sua vida. Se você é uma pessoa fiel a Deus, se você é uma pessoa que honra a Deus em primeiro lugar, se você faz a sua parte, então obrigatoriamente e de forma justa, Deus vai honrá-lo. Deus vai honrá-lo de acordo com que você o honra. É como nós falamos, Márcio, existem dois pastores cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Muito bem. Um pastor cresce o seu trabalho, o seu ministério, arrebenta, enquanto o outro pastor fica com a sua vida atrofiada, seu ministério é atrofiado. Seu ministério não cresce. Aí, nós perguntamos, por que um cresce e o outro não cresce? Se os dois têm o Espírito Santo. Aí a pessoa fica assim, intrigada. O que eu posso responder? Minha amiga, meu amigo, eu vou responder por você. O que cresce ou cresceu, porque, ou tem crescido, porque a vida dele está no altar. Ele está dando para Deus o melhor. O melhor. Não é só o dízimo, não. Não são só as primícias da sua renda, não. Ele coloca o seu todo, o seu tudo que ele é, tudo que ele pretende ser, tudo que ele pretende ter, tudo, o seu futuro, tudo ele coloca no altar. E em compensação, Deus, por conta desse despojamento, ele abençoa, ele recebe aquela oferta, aquela vida, e ele abençoa, e ele honra. Ele diz mesmo, o próprio Deus diz, eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão desmerecidos. Isso é um fato. Então, o pastor que, embora tenha o Espírito Santo e que não cresça, mesmo tendo o Espírito Santo, não cresce no seu ministério, não cresce porque ele não tem dado o melhor para Deus. A culpa não é da mulher, a culpa não é dos familiares, a culpa não é da igreja, a culpa não é de ninguém. A culpa é única e exclusivamente dele. Por quê? Porque Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão também. Quer dizer,
Da forma como você mede a Deus através das suas ofertas, da sua vida, também Deus mede você. Da mesma forma. Ele é justo. Ele é perfeitamente justo. Então, a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós, seja o que for, seja pastor, não seja pastor, seja membro, seja lá o que for, a vida de cada um de nós depende exclusivamente de cada um de nós. Não depende de Deus. Não depende de Deus. Peraí, bispo, o senhor está falando uma coisa, o senhor está falando que depende de nós? A nossa vida depende, exatamente, depende de nós. Porque se dependesse de Deus, todos nós estaríamos arrebentando. Mas por que não arrebentamos? Porque todos não arrebentam. Porque nem todos estão dando o melhor, o seu melhor para Deus. Deus honra de acordo com o que ele é honrado. É toma lá da cá. Essa é a palavra certa. Toma lá da cá. Da forma como você dá, você vai receber. Se você der 1 quilo de você, então você vai receber correspondente a 1 quilo. Se você der 1 tonelada, você vai receber de acordo com a tonelada que você deu. Se você não der nada, você vai receber nada tampouco. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, eu estou falando isso porque isso vale para todo mundo, para pobre, para rico, para classe média, para quem tem cultura, para quem não tem cultura, para quem é branco, para quem é negro, para quem é mestiço, para quem tem universidade, quem tem um curso superior, quem é analfabeto. Isso serve para todos. De forma que você que me ouve neste momento, você que é uma empregada doméstica, você ganha um salário pequenininho, amarradinho, você vive uma vida quase que de escravo. Você tem sido escravizada pela sua patroa ou pelo seu patrão. Mas você não depende do seu patrão. Você não depende da sua patroa. Se você considerar que Deus honra aqueles que o honram, você será honrado. Ele vai colocar você no lugar de patrão ou de patroa, e o seu patrão ou a sua patroa vai colocar no seu lugar. É isso mesmo. Se você colocar o Senhor ou der a honra devida que ele merece, se você der o melhor de si, ele vai fazer da sua vida a melhor vida de todas as demais pessoas. Então, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, quantas pessoas dizem assim, o Bispo Macedo é um ungido de Deus, Deus fala com ele, olha, o Bispo Macedo é uma pessoa muito especial. Olha, eu não sou perfeito não, minha amiga, meu amigo, eu sou cheio de falhas, eu sou como qualquer um de vocês, eu sou humano, eu sou carne e osso, mas uma coisa eu tenho apresentado a Deus, eu tenho procurado dar o meu melhor. O meu melhor. Eu procuro honrar o meu Senhor. Eu não nego a minha fé no meu Deus diante de ninguém. Seja diante das autoridades, das pessoas importantes ou das pessoas simples, as pessoas que quase não têm importância nesse mundo, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. O meu Senhor está em primeiro lugar. Eu não quero nem saber se é rei, se é rainha. Eu não quero saber de nada. Para mim não tem ninguém mais importante do que o ser humano. Mas acima de qualquer um de nós, acima do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, acima dos meus amigos, do meu trabalho, acima da minha própria vida, está o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, por conta dessa entrega, também ele se dá para mim. Por conta dessa honra que eu lhe dou, então, ele também me honra. Então, nós não somos honrados porque merecemos, não. Eu não mereço, não. Mas o que eu tenho que fazer, o que eu faço, é que eu procuro honrar o meu Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma. Por isso que você vê, nós somos muito francos, sinceros, falamos aquilo que pensamos, nós não medimos palavras para falar aquilo que está dentro de nós. Então, é o que está dentro de nós. Eu não consigo ser fingido, dissimulado, eu não consigo. Isso me faz mal.
eu fico irritado. Então, o meu Senhor, o Salvador, está esperando que nós nos voltemos para Ele de corpo, alma e espírito. Que nós o honremos acima de todas as coisas. Acima do filho, do neto, das pessoas, dos seres humanos, de quem quer que seja. Primeiro está o Senhor. Não tem outra saída. Se nós o honramos, Ele também nos honrará. Se nós o desprezamos, e desprezar a Deus significa colocá-lo em segundo lugar. Se você coloca Deus em segundo lugar, você está desmerecendo, está o desprezando, e com certeza você não será honrado. Não interessa quem você seja. Você pode ser um príncipe ou uma princesa, cheia de ouro, mas não vale nada isso aí. Porque ganha aquele que honra o Senhor sobre todas as coisas. E é por isso que ele cobra essa honra no livro de Malaquias. Ele diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? As pessoas, elas tratam às vezes a Deus como escravo. O senhor falou aí, a pessoa, ela faz os seus pedidos a Deus e na cabeça dela, Deus sai correndo atender. Deus vai correndo atender os pedidos. É como sentar num restaurante e ela chamar Deus, quer dizer, o garçom, me traz aí o menu para me ver o que tem para mim. Eu quero escolher. Isso, eu quero aquilo, agora vai lá buscar. Quer dizer, faz de Deus servo. Elas invertem as coisas. Essa que é a realidade. Então, o mundo sofre por causa disso. As pessoas sofrem por causa disso. Não é porque elas sejam más ou porque façam coisas perversas ou sejam pecaminosas, pecadoras, não. Elas sofrem porque elas não honram ao Senhor como deveriam fazê-lo. E aí cai por terra aquela ideia de justificativa assim, eu não tenho honrado a Deus porque eu estou em dificuldade. Eu não tenho honrado a Deus porque eu ganho pouco, eu ganho muito. Quando Deus está em primeiro lugar, Ele está em primeiro lugar no muito, no pouco, na fartura, na escassez. Ele é o primeiro. E se Ele é o primeiro, não vai faltar honra para Ele em qualquer circunstância. Minha amiga, meu amigo, essas palavras, esses conselhos que nós estamos falando aqui, são de Deus, não são nossos pensamentos. É o Espírito do Altíssimo quem nos tem dado isso, está escrito na palavra dele. Então não adianta você ter uma religião, não adianta você professar uma fé, não adianta você pertencer a qualquer igreja, por melhor que ela seja, se você não honra a Deus, você não tem direito a nada. É zero, vai ganhar nada. Agora, se você honra a Deus, qualquer que seja a sua religião, Ele vai honrá-la também. Não tenho dúvida. Eu me lembro de um testemunho que nós entrevistamos no altar, e ele estava há muito tempo na igreja. E depois que ele assumiu um compromisso de honrar a Deus e ser fiel a Deus, foi que a vida dele passou a crescer. Mas ele fez uma colocação interessante. Ele disse, eu não era dizimista, eu era enrolista. E aí nós entendemos porque a vida de muita gente é enrolada, porque ela não tem honrado a Deus. Olha, você vê que, olha só, muitas pessoas dizem assim, puxa, eu não sei o que aconteceu comigo, o que tem acontecido. Eu não sei. Puxa vida, eu vejo tantas pessoas abençoadas, eu vejo tantas pessoas com a vida alegre, feliz, uma vida radiante, e eu sou tão infeliz. E começa a culpar a Deus. Poxa, Deus, o Senhor não é justo. Olha aquela pessoa ali, como é que ela é rica, ela é abençoada e tal. E olha a minha vida, como eu sou uma pessoa amaldiçoada. Aí, veja só como Deus trata esse assunto. Ele diz assim para o ser humano. Vocês dizem que é inútil servir a mim. O que adiantou nós termos o cuidado em guardar os teus preceitos, em andar de luto, quer dizer, chorando, em andar triste diante do Senhor dos Exércitos. Porque nós que estamos sofrendo, consideramos por felizes as pessoas soberbas,
as pessoas más. Aqueles que cometem pecado prosperam. Sim, eles prosperam e ainda assim escapam do juízo de Deus. Quer dizer, as pessoas consideram que aqueles que são, digamos assim, entre aspas, abençoados, eles cometem faltas e ainda assim escapam de Deus. Mas o Senhor diz aqui, olha só o que Deus fala, olha só, o Senhor atentava e ouvia essas reclamações, mas ele disse, estes que me honram serão para mim particular tesouro. Quem honra a Deus é particular tesouro de Deus. E naquele dia que prepararei, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Eu vou poupar aqueles que me honram da mesma forma como o pai poupa o seu filho que o serve. E então vereis outra vez, eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Quem é o justo? Quem é o perverso? Quem é o justo? Quem é o perverso nesse mundo? Justo é aquele que serve ao Senhor sobre todas as coisas. Justo é aquele que faz honrar o Senhor sobre todas as coisas. Justo é aquela pessoa, ou justa é aquela pessoa que coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, primeiro do que os seus filhos, do que a sua mulher, do que o seu marido, primeiro do que os seus netos, primeiro do que os seus bens, do que o seu patrimônio, primeiro do que a sua própria honra, primeiro do que o seu trabalho, primeiro do que o seu bom nome, primeiro do que tudo. Quem coloca o Senhor em primeiríssimo lugar, que o honra, e isso é visto através dos dízimos. Os dízimos são sinais de uma aliança com Deus. Porque quando nós recebemos o nosso salário, a primeira coisa que nós pensamos é separar os dízimos para o Senhor. Não é que Deus precise de dízimo, Deus não precisa de nada. Mas, quando eu separo os meus dízimos, quando eu separo as minhas primícias para o Senhor, eu estou dizendo para Ele, em outras palavras, Tu és o meu Senhor. Tudo que eu ganhei, tudo que eu ganho, tudo que eu ganhei, tudo que eu ganharei, vem das Tuas mãos. E das Tuas mãos eu te dou, meu Senhor. Os primeiros frutos são Teus. Eu te louvo e agradeço por isso. Ela está reconhecendo a Deus. Um reconhecimento. E nada mais glorioso para Deus do que o reconhecimento. É a mesma coisa, ó Márcio. Se eu lhe dou um presente, a sua obrigação é dizer muito obrigado, bispo. Se você não diz muito obrigado, se você não agradece, eu fico, peraí, o que houve? Eu dei um presente para você e você não falou nada, você não disse nem muito obrigado. Quantas pessoas são ofendidas porque quando dão alguma coisa para outra e não recebe uma palavra de gratidão? Então, assim como nós ficamos revoltados com uma pessoa que não agradece o presente que recebeu de nós, Deus se sente insultado quando nos dá tudo, toda a vida,
Todo o dinheiro que você tem, ou muito ou pouco, foi dado por Deus. Ele deu a você. Agora ele quer fazer, ele quer ver qual é a sua atitude em relação a ele. Se você agradece. Então os dízimos é uma forma de dizer, muito obrigado, Senhor. E assim como todos nós gostamos de receber, Deus também gosta de receber. Deus quer, Ele pode fazer na sua vida tudo o que você deseja, desde que você venha honrá-lo de fato. E aquilo que o senhor acabou de ler acontece nos dias de hoje, porque a pessoa, ela fica considerando os outros também. Ela diz assim, mas eu conheço uma pessoa que não é dizimista, tem um carro melhor do que eu, tem uma casa melhor, tem uma condição financeira melhor, mas ele promete, como escolheu, de fazer a diferença, já agora e também no dia da salvação. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, ouça essa canção, nós voltaremos já já. Olha só. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Pois é, minha amiga, meu amigo, toda a palavra, nós estamos levando a palavra de Deus para você. Agora, se você ouve e pratica, ou se você ouve e não pratica, isso é problema seu. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você pratica, você tem o direito de colher os frutos daquilo que você está plantando, que é a obediência à palavra de Deus. Vamos ver pessoas, vamos ouvir pessoas que foram abençoadas por conta da prática dessa palavra. Meus pais, eles não tinham muita estrutura para sustentar os 4 filhos que eles tiveram, e eu nunca soube o que é ter o melhor. Sempre consegui sobreviver, mas sempre com básico, com mínimo, né? E sempre eu ouvia, assim, as pessoas, os vizinhos onde eu morava, sempre assim, eles tinham melhor, eles tinham coisas que chamavam a atenção da gente que não tinha, né? E falava assim, poxa, por que eu sofro? Por que eu vivo assim? E eu não tinha esse porquê, porque nunca me ensinaram que tinha como ser diferente, né? Me ensinavam assim, não, você nasceu assim, você vai ter que se contentar. Minha mãe, ela sofrendo bastante, então ela queria sair do aluguel. Ela invadiu um terreno na prefeitura e construiu com muita dificuldade. E para construir essa casa, muito simples, a gente teve que montar uma barraquinha no portão da escola. E era muito humilhante para mim, porque eu via meus amigos da minha sala, assim, vinha comprar com a gente. Eu falava assim, nossa, que vergonha, mãe, não deixa a gente precisar fazer isso. Ela falava assim, não, mas só para a gente sair do aluguel vale a pena. Então, a gente pagou esse preço, construiu uma casa muito simples, não tinha praticamente nem banheiro para a gente utilizar a casa. A gente teve que mudar da forma que estava para poder sair do aluguel.
e o dinheiro que economizava do aluguel para poder ir fazendo as pequenas reformas para poder ter uma vida básica. A casa não tinha janela, a gente colocou uma madeirite, né, para poder morar nessa casa. A gente dormia na cozinha os filhos e a minha mãe dormia no quarto com meu pai. E quando a gente ia fazer compra do mês, isso era muito assim, sabe, difícil, muito difícil, a gente sofreu muito. Por ser um terreno de prefeitura, a rua era assim, só de casas boas. Só que onde a gente invadiu o terreno era do lado de uma creche, né? Então era muito, muito feio, assim, muito ruim. E a minha vizinha que me convidava para conhecer a Universal, eu sempre tinha aquela resistência, assim, de achar assim, não vou perder meu tempo, não, isso não vai acontecer, não muda em nada. Mas com tanto sofrimento, eu acabei cedendo ao convite dela e fui. Nossa, eu fiquei maravilhada, assim, com os ensinamentos. Na primeira semana mesmo, assim, o pastor deu a direção, falando sobre o dízimo, né? E eu ficava admirada, assim, eu falava assim, nossa, eu já fui em outros lugares que falavam da Bíblia, mas falava como uma história. E o pastor, ele dava a direção, tipo assim, se no passado aconteceu com as pessoas do passado, hoje poderia acontecer conosco. Então, aquilo maravilhou, sabe, assim, abriu meus olhos, falei assim, peraí, então é o que eu queria. É o que eu quero, então. Aí ele falou sobre o dízimo, falou como deveria fazer, como deveria separar direitinho. E eu fui para casa. E eu tinha conseguido naquele período meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego era para ganhar um salário mínimo, eu tinha 16 anos, né? Na época era R$200. Então eu fiz um voto com Deus, né? Eu falei assim, vou ser dizimista. Se realmente isso funciona, eu vou ver a diferença. Eu não quero trabalhar nessa empresa que eu estou atualmente, porque eu quero por uma multinacional. Aí eu peguei e fiz esse voto do dizimista, né? Então, separei meu dízimo. No mesmo mês que eu separei, 15 dias depois, eu fui convidada para trabalhar nessa multinacional, entrei lá, comecei a desenvolver meu trabalho, fiquei lá 6 anos, trabalhei, comecei todos os anos, a senhora promovida, fui reconhecida, pagaram faculdade, investiram legal na minha carreira. E eu fui, sabe assim, fui progredindo. E eu sempre querendo mais, porque conforme eu fui vivendo a fé, eu fui aprendendo que a gente pode ter mais. E aí eu abri também minha visão para ter a minha própria empresa, né? Eu saí dessa empresa, com o dinheiro da rescisão eu investi, né? Comprei uma franquia. Com essa franquia eu comecei a entender o que é o mercado, né? Comecei a desenvolver o trabalho na prestação de serviços. E aí eu resolvi, depois de 5 anos, sair da franquia também e continuar, mas com a minha própria empresa, com a minha própria marca, né? E hoje eu tenho, né, essa empresa com a minha própria marca. É uma região muito, muito legal, assim, para a gente estar desenvolvendo nosso trabalho. Atendemos os clientes dessa região, né? Vários escritórios corporativos, assim, de alto padrão. A gente conseguiu comprar nosso apartamento e a gente tem conquistado bastante. Desde que eu aprendi a ser dizimista, eu tenho crescido degrau. Cada ano que passa, tem um degrau a mais que está aumentando a minha vida. Meu pai sempre se esforçou muito, sempre foi um homem muito trabalhador, mas, assim, nunca passei fome, mas passava muitas privações. Privações essas como, por exemplo, finais de ano, não poder usar a roupa que eu queria. Meu pai se esforçava para poder comprar uma roupa, mas era aquela roupa, né, a mais barata, que dava para estar comprando, né? Sempre era aquilo o que era de mais simples, que ele podia, dentro da condição dele, ele fazia para a gente. Mas eu sempre me sentia, assim, inferior aos meus colegas, meus amigos, que os pais tinham condição de dar a melhor roupa para eles podiam ter um brinquedo, que na época eu era criança, eu queria ter, não podia. Então eu já cresci com essa visão, uma visão muito limitada, achando que a minha vida ia ser aquilo, como a vida do meu pai, eu ia crescer, ia ter um serviço, mas assim, ia ser sempre limitada a minha vida, ia querer ter as coisas, não ia poder. Na fase da adolescência, eu já estava começando a andar com umas amizades, já estava começando a desviar meu foco. Por quê? Porque eu queria ter as coisas, mas não podia, né? Aí surgiam aqueles convites, sabe, para fazer coisas erradas e tal. E aos poucos eu já estava quase me envolvendo com o caminho errado, da criminalidade. Mas não era isso, eu não tinha exemplos assim, exemplos errados dentro de casa. Meu pai era trabalhador, né? Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, meu pai ficou desempregado. Em casa morava minha mãe, tinha mais 2, 3 irmãos em casa. Então aquela situação acabou me levando a ter que procurar um trabalho. Então na época eu comecei a trabalhar como controlador de acesso, ganhava salário mínimo. Então nessa época um amigo me falou do trabalho na Universal e eu passei a frequentar as reuniões. Comecei a entender, foi falado para mim sobre o dízimo.
que eu não entendia o que era o dízimo. Até porque, como eu ganhava tão pouco, na época o salário mínimo era R$330, né? Então eu pensava, puxa, eu vou tirar 10%, tendo que arcar com as despesas em casa, com pai, mãe, mas 2 irmãos, não tinha como eu separar. Eu começava a achar que ainda que eu quisesse, não tinha como fazer aquilo. Mas eu resolvi fazer porque eu lembro que o pastor pregou assim, que se nós fôssemos dizimistas, nós podíamos fazer uma prova com Deus, que Ele ia abençoar, ia abrir as janelas do céu, ia suprir as nossas necessidades. Então eu resolvi fazer uma prova com Deus. Eu pensei, puxa, eu ganho tão pouco, se eu separar meu dízimo, puxa, vai sobrar X. Então, eu vou fazer essa prova com Deus, Deus não vai deixar faltar. E eu comecei a separar o dízimo. E eu lembro que nessa época o meu pai sabia, no começo não gostava muito, mas só que Deus ia suprindo de tal forma, era incrível, porque meu pai me perguntava como que eu conseguia ganhar tão pouco, sustentar a casa toda e ainda conseguia comprar roupas, comprar alimentos para casa, comprei uma moto, comecei a prestação, comecei a pagar a prestação da moto. Nisso eu comecei a perseverar ali, sendo fiel a Deus nos dízimos e tal. E passados muitos anos, eu conheci minha namorada, que na época hoje é minha esposa, né? E aí eu comecei já trabalhando nessa empresa, já tinha passado um tempo, eu acabei saindo dessa empresa e passei a trabalhar junto com a minha esposa, que na época ela tinha saído de uma multinacional, ela pegou o valor da rescisão e comprou uma franquia. Então eu passei a trabalhar junto com ela nessa franquia, mantive a minha fidelidade nos dízimos, né? E de lá para cá Deus foi multiplicando, Deus foi abençoando, né? Hoje praticamente o valor que eu tenho de dízimo é da 10, quase 20 vezes o valor que eu recebia naquela época. Então assim, Deus abençoou abundantemente. Realmente aquela palavra que o pastor falava, que Deus abriria as janelas do céu, derramariam bênçãos, eu comecei a ver aquilo na minha vida. Adquirimos um apartamento, hoje graças a Deus a empresa tem crescido, a empresa é nova no mercado, mas está crescendo. Abrimos um escritório na área nobre de São Paulo. E de lá para cá eu tenho visto Deus abençoando abundantemente, né? Coisas que eu achava que eu não ia poder ter na minha infância. Lugares que eu estou chegando hoje que eu nunca achei que eu ia chegar na minha infância. Então eu agradeço muito a Deus por ter conhecido essa verdade, que através do dízimo as coisas dão certo. Você chega muito mais longe com Deus. Com Deus você pode muito mais através do dízimo. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós verificamos que aqueles que têm honrado a Deus têm sido honrados pelo próprio Altíssimo. Ele mesmo, o próprio Deus Altíssimo, ele disse, ele mesmo falou, você pode ler isso no livro 1 Samuel, capítulo 2, e no versículo 30, ele diz assim: aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Vou ler outra vez. Deus falou: aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Ora, donde se conclui o seguinte, que a vida de uma pessoa depende da honra que ela presta ao Senhor. Se ela honra o Senhor, ela será honrada pelo Senhor. Imagine uma pessoa honrada pelo Senhor. Imagine uma pessoa quando é honrada por Deus. Quem pode desonrar essa pessoa? Não tem diabo, não tem demônio, não tem olho grande, não tem inveja, não tem macumba, não tem nada nesse mundo que possa amarrar a mão de Deus para aqueles que o honram. E é por isso que essa pessoa tem que ter consciência que honrá-lo é honrá-lo em todos os sentidos da vida. Às vezes você honra ele com louvor, com hinos, com cânticos, mas você despreza ele na fidelidade, você despreza ele na oferta, você despreza ele nas atitudes que você tem, de fé que você tem que tomar diante de Deus. E como uma pessoa, por exemplo, pode receber o Espírito de Deus se ela não honra a Deus? Como ser possuído? Como que ele vai ter prazer de encher você do Espírito Santo se você é uma pessoa que tem desprezado ele? É impossível isso. Inclusive, nessa sexta-feira, nós temos a reunião das 7 orações, não é isso? Sim, senhor. Às 10 da manhã
E às 8 da noite nós teremos as 7 orações, onde vamos orar por todos os sentidos da sua vida. Tudo que você precisa, nós estaremos fazendo esse clamor na sexta-feira, 10 da manhã e às 8 da noite. Isso, aqui no Templo de Salomão. E você pode vir sem precisar da credencial, de pegar a credencial em qualquer igreja. Não, você pode vir e pegar a credencial aqui mesmo no templo. Aqui mesmo no templo, quando você vier, você vai receber a credencial para poder entrar ao Templo de Salomão. Às 10 horas da manhã e também às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, nesta sexta-feira. E no sábado? Na sexta-feira, a reunião termina por volta, das 8 horas, termina por volta de 9h30 da noite. Mas, quando for às 3 horas da manhã, nós vamos ter uma reunião especial para as pessoas que são especiais. Aquelas pessoas que estão dispostas a entregar tudo, a honrar o Senhor sobre todas as coisas. Então nós teremos a vigília do Espírito Santo. A vigília que começa às 3 da manhã. E somente para as pessoas, obviamente, que estão dispostas a colocar o Senhor, o Altíssimo, em primeiríssimo lugar na sua vida. Se você quer fazer isso, então eu estarei com vocês nesta madrugada de sexta para sábado, às 3 da manhã. Você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão. A primeira vigília no Templo de Salomão será essa. E somente para as pessoas que realmente estão dispostas a sacrificar. Porque primeiro vão ter que sacrificar o seu sono. Primeiro vão ter que sacrificar uma noite de sono. Porque para estar aqui às 3 horas da manhã, elas têm que chegar mais cedo, não é verdade? Elas têm que se programarem, inclusive elas podem ficar no Brás. Nós preparamos o salão do Brás para receber as pessoas que vierem mais cedo por conta do ônibus, do metrô, que se encerra à meia-noite. Você vem, você aguarda ali, por volta de 1h da manhã nós vamos abrir o templo. E aí você se dirige para cá, já vai estar pronto, preparado, em espírito de oração, para ser possuído do Espírito Santo. É uma oportunidade que você não deve perder, porque Deus não vai perder a oportunidade de possuir a vida daqueles que estarão aqui. Tudo... Tudo que é seu, por tudo de Deus. Tudo que é seu, por tudo de Deus. Vamos ouvir mais testemunhos de pessoas abençoadas por conta de honrarem a Deus com os dízimos e ofertas. A minha infância ela foi sempre regrada, né? Meu pai, era só ele que trabalhava em casa, então era tudo muito difícil. Ele tinha meus 4 irmãos, e assim, tinha que sustentar a casa. Então, sempre foi muito difícil. Até para comer uma bolacha uma vez por mês. Na escola tinha que... o uniforme era aquele. Se sujasse no outro dia, já não tinha um uniforme para ir para a escola. E quando eu completei 16 anos e um mês, eu casei. Casei com uma pessoa também nova, com 21 anos. Eu assinei para casar, meu pai também concordou, era um homem de bem. E eu parei de estudar por conta disso. Ele era muito ciumento, parei de estudar. Então, aquilo que eu achei que ia melhorar, não melhorou significativamente. Por quê? Eu tinha um novo pai, na verdade, porque ele me limitava mais do que o meu pai. Então, não tinha o que crescer, não tinha o que mudar muito. E nisso... eu me habituei àquela vida. Aí fiquei grávida, ganhei o meu filho. Meu marido foi assassinado em decorrência a um assalto. E nisso, eu me abalei muito. Por quê? Ele era o meu chão. Como eu falei, ele era como se fosse um pai. Ele cuidava de mim. Então, eu não ia no mercado sozinha, eu não fazia feira sozinha. E nisso, passou 1 ano, passou 2 anos, e eu naquela depressão. Naquele fundo de poço, naquela tristeza. E eu já não dormia mais. Por que eu não dormia? Porque eu sonhava todas as noites com ele.
E nisso eu liguei a minha televisão e fiquei lá mudando de canal, mudando. De repente eu me vi assistindo uma programação da Universal. E ali eu ouvi eles falando que se eu fosse até lá, a minha vida ia mudar. Dia após dia fui participando das reuniões e nisso eu comecei a aprender o que era o dízimo. Porque por conta de que o pai do meu filho havia falecido, eu fiquei com uma pensão. E não era uma pensão qualquer, porque ele era metalúrgico. Era uma pensão boa, dava para me viver. Mas até eu chegar na Universal, o meu dinheiro não rendia. Escoava pela mão, eu tinha casa de aluguel, eu tinha carro, mas nada rendia, nada fluía. E as dívidas só iam aumentando. E aumentando por quê? O dinheiro que chegava na minha mão não dava para nada. Eu ia no mercado, eu tinha que escolher o que eu comprava. E aí, quando eu comecei a dizimar, foi incrível porque o dinheiro começou a render. O valor de aluguel, ele já não era mais para pagar conta nem nada, já começou a vir para poupança. E aí, o meu filho, eu já comecei a pagar cursos para ele. Eu não conseguia nem comprar uniforme para ele para a escola. Aí eu já comecei a pagar cursos para ele, quer dizer, o dinheiro começou a render. Eu comprei um outro imóvel com aquilo e comprei carro. Aí foi quando eu falei assim, gente, eu não posso ficar dentro de casa. Eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que começar a trabalhar. Me tornei líder no mercado de trabalho e conheci o meu esposo. E aí nós unimos a fé, né, porque é a nossa fé. Eu jamais queria uma pessoa do meu lado que não pensasse da mesma forma que eu. Então, ele também tinha que pensar da mesma forma. E foi legal que deu certo. Hoje, eu posso dizer, hoje eu estudo, faço um novo curso. Eu tenho uma vida confortável. Tenho 2 apartamentos. Um que vale mais de R$500 mil, é onde eu resido. Não ando a pé, não passo nenhum tipo de privação. Meu filho trabalha e assim, o dinheiro é dele, eu nunca quis e não seria hoje que eu ia querer. Eu tenho uma vida confortável depois que eu me tornei uma dizimista fiel. Foi sempre muito difícil a minha vida, aonde eu tinha uma escola e as dificuldades vinham, porque eu tinha que sustentar as minhas filhas, a gente morava dentro da escola, porque eu não conseguia pagar aluguel. Faltava alimento, eu não conseguia dar a alimentação correta para as minhas filhas. Quando chegou a época da faculdade delas, eu não conseguia pagar a faculdade. Mesmo tendo escola, eu tinha muitos alunos, mas os pais não pagavam direito. Um dia eu saindo da diretoria de ensino, eu estava sem chão, achando que eu não tinha mais uma saída. Eu me sentia destruída. Eu achava que até que eu não existia mais nesse mundo, né? De tanto sofrimento. Aí naquele dia eu passei, eu vi a placa, eu entrei. Era uma Universal. Eu entrei muito triste, chorando até. Eu perguntei para um rapaz, ele me levou até, pastor, assisti a reunião. Aí a partir dali, eu comecei a ver que eu tinha que dizimar. Eu tinha que fazer aquilo que estava sendo proposto para mim. Porque devolvendo a Deus a primeira parte, que é o dízimo, eu vi a mudança na minha vida. Foi devolvendo o dízimo. Aonde de repente estava tudo muito certo na minha vida, chega a diretoria de ensino me dando apenas 2 anos para ficar no imóvel. Eu ia parar. Mas aí eu cheguei para Deus e falei, eu sou dizimista. Eu sou fiel na tua casa. Então não é justo que eu pare. De repente, quando eu me vi, Deus trouxe nas minhas mãos uma casa que hoje nós estamos, ela é, posso dizer, 100 vezes, literalmente, 100 vezes melhor do que a que eu estava. A gente hoje está vendo os pais vindo, são pais de um outro nível financeiro. Os nossos alunos que estavam conosco, todos estão conosco, muito felizes os pais, porque os pais que ficaram são pais que estão honrando a escola, moram num condomínio fechado,
tenho um carro, estou super bem financeiramente, tranquila. Aquela vida que a gente tinha antes, que não tinha uma expectativa, porque não tinha mesmo uma expectativa de ter uma vida melhor, eu não conseguia ver isso. Mas hoje, Deus mostrou que ser fiel a Ele é fiel a nós. Pois é, minha amiga, meu amigo, você vê? Quem é fiel nos dízimos honra a Deus. E quem honra a Deus será honrado por Deus. Nós ficamos por aqui e voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará